Hoje, em 9 minutos, uma conversa com uma das autoridades mais estratégicas do Espírito Santo, principalmente no momento em que a nossa cultura política experimenta mutações e, em alguns casos, algumas turbulências. Eu me refiro ao presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Sebastião Carlos Hanna, com quem nós vamos conversar agora. Presidente, dos 78 municípios capixaba, quantos hoje, se não em número absoluto, pelo menos numa média, enfrentam problemas com a regularidade de suas contas? Dos 78 municípios, 13 foram reeleitos, 65 municípios estão com novas administrações, novos prefeitos, e destes, em torno de 44 foram prefeitos eleitos pela oposição. E nós temos em torno de 40 municípios que estão com problemas de fechamento de contas, com problemas de balanço e que repercutem a crise internacional. Sim. E que agora nós vamos ter que dar um tratamento dentro da conjuntura econômica, mas sem fugir da lei de responsabilidade fiscal. Mas vai ser preciso flexibilizar um pouco, né, presidente? Flexibilizar, não. Nós temos que analisar caso a caso. O gestor anterior que cometeu alguma irregularidade será responsabilizado pelo Tribunal de Contas. Sim, mas no caso, por exemplo, vou imaginar, os municípios nos últimos 10 a 15 anos, todos os recursos de investimentos dos municípios normalmente eram obtidos através do Fundap, né? Com essa redução, não extinção do Fundap, eles perdem esses recursos. Certamente vão ter que fazer compressão de custeio. Fazer compressão de custeio pode se traduzir também por demissões. Como é que vocês estão gerindo isso? Porque é uma componente técnico-contábil e uma componente política e uma componente social. Sem dúvida. O tribunal se antecipou. O ano passado, nós treinamos 2.800 servidores municipais. Treinamos com relação ao final do exercício, as limitações da lei de responsabilidade fiscal no último ano do mandato do prefeito. Entregamos uma cartilha de final de mandato. Fizemos um evento grande no dia 7 de dezembro com os novos prefeitos, entregando uma cartilha de como o prefeito deveria assumir as principais atribuições. Neste ano, já fizemos um encontro também com os prefeitos e presidentes de Câmara, orientando com relação às providências, com relação aos problemas encontrados, problemas de falta de bens patrimoniais, veículos quebrados, estamos orientando. Com relação ao sistema institucional, principalmente com redução de receitas, o tribunal tem orientado que os prefeitos devem seguir com rigor o que determina a lei de responsabilidade fiscal. Se houver frustração de receita, há necessidade de diminuir os gastos. Incluindo o pessoal. Se for o caso, reduzir até os cargos comissionados, redução de despesas que não são essenciais e rever o seu planejamento. Se for o caso, rever o seu orçamento. Este ano é o ano de fazer o plano plurianual para os próximos 4 anos. Tem que fazer a lei de diretrizes orçamentárias também para o ano que vem. Então, o tribunal tem orientado. Nós vamos fazer um cronograma junto com a Associação dos Municípios Capixabas, com a MUNES. Nós vamos a 10 polos regionais. A partir deste mês de março agora, vamos começar na Grande Vitória e vamos percorrer todo o estado com treinamento, com capacitação, com reforço ao controle interno que cada município tem que ter. E não há espaço mais para improvisos. As prefeituras não podem ter mais amadorismos. Nós temos que ter equipes profissionais cuidando da gestão pública. O senhor mencionou ano passado aí alguns 2 ou 3 casos, mas quais são as irregularidades mais recorrentes, mais frequentes que vocês detectam? O que foi detectado, inclusive informado pelos novos prefeitos, as principais dificuldades. Dificuldade de fechamento das contas de 2012. Despesas... Não houve provisionamento de receita. Despesas com problemas também de arrecadação, despesas que foram realizadas, segundo os novos prefeitos, de forma irregular. Nós temos o caso também de contratações irregulares, concursos fraudados e também foi recorrente, praticamente todos os municípios desses 40 relataram isso,
problemas patrimoniais. É veículo quebrado, é uma máquina que não funciona, é computador que sumiu da prefeitura. Basicamente foram esses problemas. Presidente, é possível distinguir a inépcia do dolo? Saber quando a pessoa erra porque ignora o procedimento correto e quando ela erra com intenção de realmente de lesar a coisa pública, né? A res pública. O Tribunal de Contas, desde o ano passado, adotou as normas internacionais de auditoria e contabilidade. Nessas normas internacionais, nós temos que diferir o que é erro, que pode ser algum erro material, um erro formal, do dolo, da intenção de praticar uma fraude e tudo mais. Então, nós temos, até por força da atuação em auditoria, nós temos que, nos nossos relatórios, nas nossas inspeções, identificar se aquele caso concreto existiu um erro, que pode ser formal ou não, ou se houve uma fraude com a intenção de desviar. É obrigação nossa fazer isso em cada achado de auditoria. Do que o senhor está me falando aí, me parece que a partir da sua gestão, o TC experimenta uma nova, digamos, filosofia. Vocês estão mais proativos. Vocês estão se antecipando à possibilidade, digamos assim, dos erros. A nossa missão hoje diz que cabe ao Tribunal de Contas orientar e controlar a gestão dos recursos públicos. A orientação, ela sempre tem que vir antes, porque ela é preventiva, ela evita que o erro se propague e aproxima o gestor do controle externo. Nós estendemos tapete vermelho para o gestor que queira aprender, que queira orientação, para o bom gestor. Então, essa atividade proativa de fato, é uma marca da atual composição da nossa corte. Os conselheiros hoje atuam dessa maneira, orientando antes de fiscalizar. Em 9 minutos, hoje, nós contamos com a presença do presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Sebastião Carlos Hanna. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Sebastião Carlos Hanna. Presidente, é uma agenda inevitável, uma pauta inevitável, a Operação Derrama. Essa operação que levou vários prefeitos à prisão aí, pela contratação de uma consultoria para recebimento de impostos devidos. A questão é o seguinte, as pessoas dizendo, a mídia dá um tratamento espetacular, a gente vê prefeito preso nas primeiras páginas, depois há um abrandamento. A gente nem sempre esse assunto é conduzido, às vezes, com equilíbrio, prevenindo-se o sensacionalismo. Havia mesmo uma sonegação, as empresas que foram cobradas deviam realmente aquele imposto e era preciso uma consultoria especializada para perceber isso. Houve uma extorsão ou o crime foi de que empresas e administradores compartilharam ganhos com isso? É interessante. O que nós temos disso? É importante esclarecer, Eustáquio, e diferenciar a atuação do Tribunal de Contas do Espírito Santo da atuação da Polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Quando um ato é praticado, ele pode ter 3 consequências: uma consequência administrativa, uma consequência civil, uma consequência penal. O tribunal atua na esfera administrativa. Quando o ato, além de ter uma infração administrativa, também configura uma infração penal, o tribunal, por força da legislação, encaminha para a polícia e para o Ministério Público para apurar. Com relação à esfera administrativa, o tribunal, a partir do ano passado, mudou sua maneira de trabalhar. Nós criamos um núcleo de inteligência, fizemos um treinamento com a nossa equipe em Brasília, na ABIN, no TCU, criamos um banco de dados que é alimentado no Tribunal de Contas há 10 anos, criamos filtros, matrizes de risco, de responsabilidades, e a partir daí foram identificados procedimentos considerados irregulares. Fomos a campo e fomos ao município de Aracruz, onde nós confirmamos essas irregularidades. A empresa CMS, além de Aracruz, ela tinha contratos também em outros municípios. De posse disso, nós encaminhamos todo esse procedimento de Aracruz e a listagem dos outros municípios onde havia o contrato, encaminhamos para a polícia e ao Ministério Público, porque o tribunal não pode fazer e não tem competência de fazer quebra de sigilo telefônico,
fiscal, nem prender ninguém. Isso cabe à polícia e ao Ministério Público. Mas com relação à parte... As irregularidades encontradas nesse caso seriam o quê? As irregularidades administrativas encontradas, de fato, nossa equipe comprovou que a contratação foi irregular em Aracruz, que houve, de fato, burla ao processo licitatório, que a empresa contratada ela desempenhava a função específica do fiscal de rendas, que é a função exclusiva de agente concursado. Não havia uma notória especialização nesse caso, não? Ou seja, o fiscal não teria competência para exercer aquilo? Competência técnica, que eu digo. Né? A assessoria, ela não poderia realizar aquele tipo de trabalho que só o fiscal de rendas concursado pode realizar. Ela poderia até dar uma assessoria em alguns casos específicos, mas no caso lá de Aracruz, nós comprovamos que, de fato, a empresa burlava a licitação e mais. Em alguns casos, bastava o auto de infração e esse dinheiro já era repassado para a empresa, independente da empresa que foi autuada ter recolhido, ter pagado. Antes do dinheiro entrar, na verdade? Antes do dinheiro entrar nos cofres do município, o município já estava pagando? Estava pagando e o pior, uma parte desse dinheiro era repassado aos fiscais de renda. Isso foi identificado lá em Aracruz. Agora, presidente, o que é de estranhar, porque essa prática parece remontar alguns anos para trás. E isso não atrapalhou a aprovação das contas, não atrapalhou? É interessante dizer que uma coisa são os atos de gestão que são analisados e outra é a prestação de contas, que são os demonstrativos contábeis, é o balanço que é encaminhado anualmente ao tribunal. O tribunal emite um parecer prévio e esse balanço, quem julga as contas do município é a Câmara Municipal. Então, são coisas distintas. Uma coisa é o demonstrativo contábil, que anualmente o tribunal analisa, emite parecer prévio e encaminha para as câmaras. Isso, da maioria dos municípios, a aprovação desses demonstrativos contábeis. Outra coisa são os atos de gestão, contratações, que há uma análise à parte, separada, onde a maioria dos municípios tem dificuldades e tem problemas no Tribunal de Contas. Uma outra coisa, presidente, mas já saímos desse assunto da derrama aí, porque esse assunto merece toda a divulgação possível. Os conselheiros do Tribunal de Contas regularmente são indicados politicamente. Agora tem uma discussão sobre quem que vai para lá, sem citar nomes, mas tá aí, no noticiário está aí. Ninguém dando cotovelada aí para ver quem chega lá para pegar aquela vaga de conselheiro. Isso não transforma o Tribunal de Contas numa instância política, inclusive com o comprometimento dos julgadores, segundo os seus vínculos? A Constituição Estadual de 88 estabelece um critério misto de indicação para a composição das vagas de conselheiros. São 7 conselheiros, 3 indicados pelo governador, 4 indicados pela Assembleia. Dos 3 indicados pelo governador, um é livre escolha, um entre auditores concursados, que foi o meu caso, e um entre o Ministério Público, que atua no Tribunal de Contas, que é o caso do nosso corregedor, conselheiro Domingos. Entretanto, as 7 indicações devem respeitar outros requisitos constitucionais, como notória especialização, notórios conhecimentos na área de interesse do tribunal, reputação ilibada, idoneidade moral. Os requisitos constitucionais são bons. O que nós precisamos garantir é que eles sejam respeitados, como foram respeitados nas últimas indicações que foram feitas no tribunal, nas 5 últimas indicações. Esses requisitos previnem, inclusive, a influência política de quem os indicou? Exatamente. Previne? Previne. Bom, uma última situação é o seguinte: alguns prefeitos, depois de anunciar mundos e fundos, assumem os municípios e constatam que a situação está precária, está uma bagunça tremenda, e aí se dispõe a avocar o direito de romper unilateralmente o contrato. Você fala, o fornecedor que precisa vai receber, vai procurar na justiça seus créditos, nós só vamos pagar no ano que vem. Como é que o tribunal vê isso? Existe o princípio da continuidade administrativa. O débito não é do gestor, é da administração pública, municipal, ou estadual ou federal. O que o tribunal tem recomendado é que esses contratos em vigor sejam apreciados por uma comissão formada pelo procurador, pelo controle interno do município, para verificar se a despesa, de fato, ela
processou-se dentro de todos os trâmites legais. Confirmada a legalidade da despesa, é obrigatório o seu pagamento. E tem havido muito descumprimento da lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito ao comprometimento do percentual da receita com a folha de pagamento? O Tribunal de Contas, ao longo de 2012, emitiu 302 pareceres de alerta, que é justamente, o próprio nome já diz, alertando os municípios com relação a algum tipo de descumprimento com relação à lei de responsabilidade fiscal. Então, existe, sim, vários problemas com relação a isso. E, finalmente, mesmo, presidente, com relação às dívidas contratadas que devem ter provisão suficiente para ser paga pelos sucessores? Também tem previsão na lei fiscal que deve ser respeitada e o tribunal vai verificar cada caso agora na prestação de contas que vai ser encaminhada 31 de março. Nós que agradecemos a oportunidade. Em 9 minutos, nós contamos com a presença do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Sebastião Carlos Rana. Até já.